Bom dia a todos que estão presentes aqui nesse espaço, que estão no espaço multiuso e que também nos assistem pela internet. Eu sou Valéria Cabral, da Universidade Corporativa do Metrô. E, neste momento, é com prazer que eu abro mais uma edição do PIC, Programa de Inteligência Corporativa, que tem se constituído num importante espaço para apresentação, discussão, troca de ideias, de temas relevantes e estratégicos para a companhia do metrô. Hoje, o nosso tema é gestão de empreendimentos. E este tema será abordado pelo presidente do metrô, o senhor Luiz Antônio Pacheco, pelo gerente de planejamento empresarial, o engenheiro Marco Antônio Bocompano, pelo gerente de recursos humanos, o senhor Alfredo Falck Neto, e também contaremos com a participação especial da engenheira IPMP, Lúcia Vaz Almeida, que veio do Rio de Janeiro, da Petrobras, para compartilhar a experiência da empresa conosco. Um verdadeiro benchmarking que estará aí à disposição de vocês. Eu passo a palavra agora à Lúcia. Bom dia. É com muita satisfação que eu estou aqui para compartilhar com vocês a experiência da Petrobras. Meu nome é Lúcia Vaz Almeida e eu trabalho na Petrobras há 30 anos, mas especificamente com a parte de projetos eu estou trabalhando há 10 anos. Então, eu acho que a experiência da Petrobras pode ajudar muito a vocês, porque nós já passamos por várias fases até nós conseguimos chegar nesse nível de projeto que nós estamos hoje. A gente sempre diz assim, não estamos ainda no nível que a gente quer. Nós temos análises externas que mostram isso para a gente, mas nós estamos tentando galgar os passos, cada passo, para que nós chegamos aí à excelência, como o início aqui da nossa participação que eu vi, que era excelência em gerenciamento de projetos. Bom, eu fiz aqui separei uma agenda, tá? Mostrando a vocês, primeiro, assim, mais ou menos como é a Petrobras, para vocês, assim, poucos slides sobre isso. Depois eu vou falar mesmo do escritório de projetos, que é onde eu trabalho. É um escritório de projetos corporativo, um PMO, como o de vocês. E depois eu vou falar um pouco também das novas perspectivas, um novo contexto de projetos que nós já estamos vivenciando, mas que nós estamos nos preparando ainda para atender. Bom, a nossa empresa é uma empresa integrada de energia. Então, para a gente é necessário sempre saber que todas as nossas atividades, para ter uma agregação de valor, ela tem que ser realmente integrada. Então, nós temos aqui a parte de produção, né, linkada diretamente com os nossos transformadores, as usinas, a nossa refinaria, a parte de produção também, agora que nós estamos de biodiesel, né, e álcool, nós entramos, e a parte de energia são termoelétricas. Na parte de revendedores, nós temos aí os produtos que, a partir da nossa matéria-prima, nós desenvolvemos. E, no final, nós temos lá os nossos consumidores finais. Então, hoje, nós falamos que a Petrobras é do poço ao campo, por conta do biodiesel, né, das plantações e da parte de álcool. Bom, o escritório corporativo de projetos, para a gente, o que isso significa? Nós estamos aqui mostrando um organograma da empresa e eu mostro a vocês que o PMO
ele faz parte da estratégia corporativa e do desempenho dos projetos. Então, ele está nessa mesma caixinha, sendo que hoje somos duas gerências separadas, mas atuantes em conjunto, em cima do projeto. Então, nós estamos lá com a nossa presidente, a parte de conselho fiscal e conselho administrativo, que é referente à parte dos acionistas e também eventuais conflitos entre acionistas e a diretoria da empresa. Então, é resolvido naquela parte ali, junto com a ouvidoria e a auditoria externa. Temos aqui a parte dos novos negócios, que são os investimentos novos em novos países que nós vamos atender, e também a parte totalmente de desinvestimentos também. E a parte da comunicação institucional ligada à marca, jurídico, e a parte ali de gabinete de presidente e secretaria que auxiliam a presidente. Então, as nossas áreas, aqui, como eu estou mostrando aqui embaixo, eu estou sem essa parte aqui referente à parte financeira, o gás e energia, a exploração e produção, que hoje eu vou mostrar para vocês que a nossa carteira tem um peso maior em cima desses projetos de exploração. O abastecimento, a área internacional, a engenharia, tecnologia e materiais, que estão juntos, que a gente chama ETM. E essa parte de engenharia e tecnologia, a gente também tem o CENPES, né, que é nosso benchmark em termos assim, centro de pesquisas e de inovação, e a parte de corporativa de serviços, que é a parte prediais. Bom, o escritório de projetos, ele funciona como essa interface entre o que a direção da empresa dá como metas e ela faz o link, o PMO, ele faz o link entre essa primeira alta direção e os projetos que circulam em torno das áreas de negócio. Então, ela liga a parte operacional, né? Liga tanto a parte ligada à alta administração, quanto a parte operacional. Bom, essa unidade ela tem que ser suficientemente... tem uma autoridade para poder ela ter esse ponderamento de fazer essas cobranças nos projetos e seguir esse desempenho dos projetos. Então, por isso, quando eu mostrei para vocês, nós estamos ligados diretamente à presidência, nossa área. Bom, e esse PMO, na realidade, ele precisa passar essas estratégias, né? Ele tem aqui uma vertente em que ele passa as estratégias para as áreas em forma de metodologias, em padronização, em treinamentos e documentação. E as áreas absorvem isso, essas necessidades da harmonização, e através dos seus projetos. E isso circula, de forma que esses produtos e serviços da organização possa voltar através de relatórios, numa consolidação, e voltar para essa alta administração, essas informações. Então, o próprio PMO ele é responsável pela circulação das informações. Por isso que ele é considerado, até por pessoas externas à companhia, ele é considerado como uma forma de você passar, disseminar esse conhecimento de projetos dentro da empresa. O PMO ele serve disso, que ele tem todas as informações de projetos e ele também circula na alta administração. Então, essas informações disseminadas para todas as empresas, para toda empresa é considerada. Bom, na Petrobras nós temos aí o planejamento estratégico também dentro da estratégia da nossa área, que é considerada como PMO. Nós temos aí a parte de planos de gestão de negócio, tá? Temos a parte referente à parte de orçamentação, temos os manuais e as premissas para você trabalhar os projetos,
Por quê? Como eu posso comparar um projeto se eu tenho para uma área uma premissa e para outra área outra premissa? Então, nós temos aí uma padronização de premissas. Você tem os estudos, para você saber, por exemplo, para a gente é importante, para os nossos projetos, saber preços de petróleo. Então, a gente tem que... Como é que eu vou considerar um projeto que vai entrar em 2015, comparar com esse projeto, um outro projeto que vai entrar em 2017? Quais são as premissas que eu vou usar para esses projetos? Isso é importante para a gente. Então, também, ele está dentro do nosso PMO. Também a parte de... O projeto inicia. Como a gente vai conduzir esse projeto? O planejamento desse projeto é importante para a gente e ele tem 3 fases de planejamento. Até eu implantar, até eu entrar em implantação, eu tenho que passar por essas 3 fases que é importante de amadurecimento das informações para cada uma. Então, nós temos uma governança em cima disso e uma sistemática padronizada. E essa sistemática ela é coordenada e atualizada pelo PMO também. Claro que com a ajuda de todas as áreas de negócio da companhia. Nada que a gente faça, o PMO, nada que ele faça, tenha que ser resolvido sozinho. Ele tem que ter sempre uma visão da empresa e assim, também a parte de aplicação das suas atividades. Bom, o planejamento estratégico, o que para a gente significa? Significa você aceitar, você ver quais são os cenários que você vai trabalhar. Então, são as escolhas que você fez para o futuro, gerenciando também o presente, mas com aquelas escolhas que você fez para o futuro da empresa. Então, é interessante a gente ver que, quando a gente trabalha cenário, a gente tem que saber também, internamente da empresa, quais são as fraquezas, quais são onde que a gente é forte, né? Então, a gente faz uma pesquisa interna, dentro dos cenários externos que a gente apresenta, que eu vou dizer quais são as oportunidades que nós temos de projeto, quais são as ameaças. E isso tudo é constituição de premissas para poder ser debatido internamente na diretoria da empresa e levado também, porque a estratégia da empresa ela tem que ser disseminada para toda a companhia. Não adianta você só trabalhar a estratégia na alta administração, porque o funcionário ele tem que saber para onde a empresa está indo. Ele tem que saber isso. Então, é importante disseminar tudo que for discutido e for resolvido e for aprovado, tem que ser disseminado. E as áreas, elas participam. Junto com a direção da empresa, elas participam, através da diretoria, nessa construção das premissas e depois também nessa revisão do posicionamento estratégico. Ou seja, a estratégia que eu estou seguindo hoje é essa. Se eu precisar de uma revisão, a cada ano ela é revista, essa estratégia. Tá? Então, nós temos planos de negócio de 10 anos, temos planos de negócio de 5 anos e a cada ano esses planos são revisados em função desse contexto, de novos contextos, de novos cenários que aparecem. Bom, no final tem a aprovação da diretoria e aí nós temos a integração entre os planos. Porque existem alguns planos. Aqui, o plano estratégico, vou mostrar aqui a cadeia, plano estratégico, o plano de negócio, gestão, é um plano que tem uma duração de 5 anos. A gente faz, por exemplo, nós estamos hoje no plano de gestão de 2013 a 2017. O plano anual, que é esse aqui, Plano Anual de Negócios, que chamamos de PAN, e os planos do governo, que, por exemplo, esse PPA, são os planos que a gente tem que, como nós somos de uma economia mista, nós temos que atender esses planos, e eles são diferentes. Eles, ser de 5 anos, eles são de 4, porque é pelo total de governo. Então, são 4 anos de governo, então tem outros planos que nós temos que atender também ao nosso acionista majoritário.
tá ruim, né? A minha tá ruim. Tá, obrigada. Tá, agora tá bom, a minha tá falhando. Bom, então, aí nós temos esses planos aqui. E tudo isso aqui tem uma avaliação e um controle de desempenho empresarial ao mesmo controle, né? Nós temos que ter essa parte bem vivida. Bom, só para explicar melhor para vocês, nós temos também, dentro desses planos, nós temos que ter um sistema de informação que atenda esses planos. Então, nós temos aí o plano, assim, o sistema maior é o SAP, que é um ERP, é uma parte de enterprise. Ela trabalha toda a companhia na parte de contábil, na parte orçamentária, financeira, e ele está integrado com os outros planos. Tanto o plano anual, quanto o plano de 5 anos, quanto o outro plano, estão integrados. As informações partem dele e nós temos um plano, um sistema específico de projetos, tá? Que a gente chama de gestão de investimentos. Então, esse plano, depois eu falo um pouquinho mais adiante também. Então, esse escritório corporativo, ele tem duas visões. Tem a visão de portfólio, que é todos os projetos, o conjunto, a carteira, que a gente chama. Portfólio é um conjunto de projetos. Então, nós temos aí a visão portfólio, a visão da carteira. E temos também a visão a nível de projetos. Então, mostrando a vocês que a estratégia não pode estar sozinha. Ela está ligada à missão da empresa, ela está ligada à parte referente ao que eu quero ser, o que eu pretendo ser, a visão, né? Que a gente chama, então, a visão de 5 anos, de 10 anos. Eu quero ser uma empresa, uma das 5 maiores empresas de energia integrada do mundo. Então, essa é a minha visão que eu quero ser. Entendeu? E aí, como é que eu vou conseguir fazer isso? Então, aí passa pela estratégia, pelo aquele estudo de cenários que eu escolhi. Então, dentro disso aí, para quê? Como é que eu vou conseguir atingir essa estratégia? Então, esse resultado eu vou obter através dos meus projetos. Por isso, nós somos uma empresa de projetos. Nós vivemos em cima dos projetos. As empresas, mostrando aqui, de uma forma geral, ela tem um link assim, direto com os projetos. Por quê? Porque é a partir desses projetos que nós vamos atingir a estratégia e nós vamos conseguir conduzir essa empresa. Bom, essa parte aí é a carteira da Petrobras desse período que eu falei, de 2013 a 2017. Nós estamos nessa carteira. Então, a nossa gestão de portfólio ela é pautada em cima dessa carteira. Nós temos aqui um total, esse total de 236 bilhões, divididos em 2 carteiras, uma que está em implantação, ou seja, todos esses projetos que estão aqui, ou eles estão na fase 4, que é uma fase que já está de implantação, ou eles estão em fase 1, 2, 3, mas só os projetos referentes à parte de exploração e produção. Por quê? Porque o nosso objetivo, a estratégia principal é a produção do pré-sal. Então, foi dado um peso muito grande nesses projetos. Eles estão aqui e vão passar por todas aquelas fases que eu vou mostrar adiante. Não é porque eles já estão com a financiabilidade garantida que eles vão ser aprovados. Mas eles têm mais financiabilidade para ser aprovado do que um projeto, de repente, que ainda está nessa fase de avaliação. E aqui, a maioria dos projetos aqui são das outras áreas, da área de abastecimento, da área de gás e energia, das fases 1, 2 e 3, está vendo? E aqui não, aqui são projetos da fase 4, também da área aqui, em vermelho aqui é a parte de abastecimento, e aqui em azul você vê a prioridade absoluta em cima dos projetos de pré-sal e de exploração e produção, principalmente, né? Bom, deixa eu falar assim, o total dos projetos. Lúcia, o total dos projetos. Gente, nós estamos aqui um total de 947 projetos, divididos em 771 aqui e o restante nessa parte de avaliação, 100 e pouco desse lado. Atualmente, a nossa carteira,
o que assim, está diferente do que nós fazíamos anteriormente? A diferença está simplesmente porque o portfólio ele era mais descentralizado. Então, quando você precisava incluir um projeto novo, você não tinha que fazer o que você tem que fazer hoje, que é justamente essa centralização que eu estou falando, é em função a novo processo, a qualquer alteração que nós tivermos, qualquer alteração que nós tivermos na carteira, hoje você precisa voltar esse processo para poder constituir a financiabilidade e o projeto entrar novamente na carteira. Ou seja, para você incluir um novo projeto, você tem que remanejar internamente na sua área e retirar um projeto para poder incluir outro. Tá? Então, isso está centralizado, isso também é feito lá no meu PMO, tá? Uma área específica lá de gestão de portfólio. Bom, outra coisa importante é a visão integrada. Ou seja, dentro dessa carteira total de todos os projetos, eu tenho que analisar, quando eu colocar um projeto novo, eu tenho que ver o que esse projeto vai influenciar nessa carteira. Então, nós temos aqui uma visão integrada através do modelo matemático. A gente vê, bom, o que eu meço primordialmente no projeto é o valor econômico dele, é um VPL. Então, se eu faço, nesse modelo matemático aqui, se eu mostro para vocês que com a inclusão daquele projeto eu tenho uma redução de VPL, é sinal que esse projeto não é bom, então ele não está apto a entrar na carteira. Se ele melhora a carteira, aí a gente consegue tentar a financiabilidade para a entrada desse projeto. Tá? Então, nós temos isso, é um modelo matemático que a gente utiliza, com muitas equações, vocês vão olhar lá, 500 mil restrições, ou seja, são equações e inequações, aí para os matemáticos e engenheiros, né, para poder fazer essa visão integrada. Mas aí a gente tem essa noção a partir, porque é uma integração de todas as áreas, né? A modelagem, a gente faz modelagem para as refinarias, para os dutos, e aí a gente consegue ver se aquele investimento vale a pena para o contexto geral, para o sistema Petrobras. Bom, é importante também frisar que toda essa integração, como eu falei para vocês, precisa das premissas serem as mesmas, né? Então, nós temos as metodologias disponíveis no manual. Dependendo do tipo de projeto, tem metodologias diferentes. Um projeto de pesquisa, ele vai requerer, de inovação ou de pesquisa, vai requerer um tipo de metodologia diferente, não só baseado em VPL. Um projeto social, no caso, também vai ser um outro tipo, né, de meritoria, que você não vai poder comparar um projeto com o outro. Então, todos esses projetos têm metodologias específicas nesses manuais, que são disponibilizados também. E a parte referente às premissas, que é importante, que é qual o valor do dólar em 2015 que nós vamos assumir para todos os projetos? Qual é o valor do petróleo Brent, por exemplo, que é um petróleo de referência que a gente utiliza? Então, tem que ser o mesmo para todos os projetos poderem ser compatíveis e você poder verificar quais são os projetos melhores a serem realizados. Bom, a parte de gerenciamento de projetos, por que é importante? Nós estamos descendo a cadeia, né? Nós estamos lá no nosso portfólio, com todos os projetos, e nós sentimos o quê? Que para cada projeto, como eu faço a minha estratégia? Chegar na base através dos projetos. Eu vou contar para vocês um pouquinho da nossa história de gerenciamento de projetos. Nós começamos no ano 2000, até o ano 2000, a gente não tínhamos assim, uma padronização. Cada área trabalhava seu projeto separadamente, utilizando métodos específicos. Fazíamos nossos projetos, realizávamos, mas não tinha assim, uma padronização em todos os projetos. Então, é interessante a gente notar que, a partir de 2000, a gente começou a ter, nessa sistemática aqui, uma padronização. Então, todos utilizavam como se fosse um guia
né, para você poder fazer seu projeto. Olha, você vai planejar seu projeto, então você precisa disso. Quais são os requisitos que você precisa para o seu projeto? Tem que atender essa governança. Então, isso a partir de 2000. Nós fizemos um benchmarking interno, porque nós já tínhamos outras áreas que trabalhavam com isso. Então, por que a gente, primeiro, a gente viu esse benchmarking e tentamos adotar qual é a melhor prática para fazer isso. Então, adotamos, e em 2005, a gente fez um alinhamento dessas práticas com a parte externa da Petrobras. Nós seguimos o PMBOK, né, porque a gente achou que, puxa, a parte de gerenciamento de projeto de todo mundo está voltada para o PMBOK. Por que a gente vai falar uma linguagem diferente dele? Se nós temos também várias unidades no mundo inteiro. Então, a gente adotou o PMBOK e aí começamos esse alinhamento em 2005 só. Então, aí colocamos lá assim, o linguajar de gerenciamento de projetos, que até então não tinha, seguindo essa parte toda referente a gerenciamento de projetos. Partimos a fazer a elaboração de outras sistemáticas, nós vimos que esses projetos diferentes precisariam de sistemáticas diferentes. Aí nós começamos também a pensar um pouco nessa parte de capacitação do pessoal. Então, nós introduzimos a capacitação da parte de gerenciamento de projetos e criamos, né, nós tínhamos na nossa Universidade Petrobras, lá também, bastante capacitações, e começamos a fazer isso, difundir o gerenciamento de projetos aqui a partir desse recebimento da certificação, em que o próprio PMI, né, que é o organismo que faz o PMBOK, esse organismo, que é universal hoje, nos Estados Unidos, mas ele trata gerenciamento de projeto de forma do mundo, ele dá uma representação quando você precisa, por exemplo, fazer um curso sobre PMI, você também, a certificação é a mesma, como se tivesse feito esse curso lá no PMI. Então, a Universidade de Petrobras, ela recebeu essa certificação, e aí, com todos os cursos que nós fazemos lá, equivalem ao do PMI. Bom, a parte de 2009, nós precisávamos de um acompanhamento corporativo mais aprofundado. O projeto já estava seguindo o seu caminho, já estava com o linguajar, mas precisava de um acompanhamento mais de perto. Então, a gente começou a trabalhar isso e vimos também que a integração da informação era muito importante. Os projetos, eles precisavam ter, não adiantava só eu ter assim, essas informações na minha área, eu tinha que passar as informações de uma forma integrada. Aí nós fizemos uma integração em 2010, a integração das informações num ambiente único. Ou seja, esse ambiente, ele busca no SAP as informações, mas não é uma coisa específica da área. Todas as áreas acionam a mesma informação. A área, ela tem um módulo que ela cadastra nesse módulo, mas toda a empresa vê. Isso é importante, porque antes a gente tivemos a necessidade de ter isso por conta das obras do PAC, em que o presidente, na época o Gabriel, precisava das informações e a gente, como PMO, a gente tinha que recorrer às áreas para perguntar qual era a informação. E a gente não tinha essa integração. Então, a partir desse ano, a gente conseguiu em que nós passávamos a informação e era a mesma informação que o cara da ponta, no seu projeto, tinha. Então, foi importante essa coisa. Em 2012, nós estamos nessa parte de gestão de portfólio, né, porque foi a entrada da nova presidente, e ela começou, e centralizamos essa gestão de portfólio. Ou seja, você precisa realmente ter uma financiabilidade para o seu projeto concorrer à carteira. E aqui, em 2013, nós estamos trabalhando muito essa parte de aprimoramento, tá? E também aqui a parte de sustentabilidade, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais adiante. Bom, então, o importante é a gente saber que, na nossa sistemática,
existe essa governança, que o projeto, na realidade, ele está nessa caixinha aqui ainda. Nós temos aqui um portfólio, são vários projetos, mas ainda não sei qual que eu vou fazer primeiro. Eu estou com um portfólio, mas, como eu falei para vocês, estão projetos de várias fases. Um está começando, o outro já está lá mais ou menos, o outro ainda não tem informação. Então, quando eu escolher esse projeto, essa parte aqui, eu tenho que saber escolher o melhor projeto. Então, é importante a gente saber que existe uma gestão dessa carteira como um todo e também, depois, um acompanhamento desse projeto. Bom, aqui é a nossa parte metodológica. Nós temos aí diversos documentos que auxiliam o gerente do projeto para realizar esse projeto. Então, disponibiliza esses documentos e, se ele precisa fazer um projeto, qual é o porte do seu projeto? Então, tem o documento X. Qual é o valor do seu projeto? Qual é a governança que você vai dar? Qual é o tipo do seu projeto? Quais são as premissas para o seu projeto? Então, nós temos aí toda uma estrutura, o PMO oferece essa estrutura para as áreas, e isso aí está sempre, é uma coisa dinâmica, está sempre em atualização. Tá? Bom, e aqui é o ciclo de vida de um projeto. Então, é importante a gente saber que nós utilizamos a metodologia FEL. O que quer dizer isso? É Front-End Load. Ou seja, o seu projeto, nessa metodologia, ele precisa um amadurecimento até chegar no nível de aprovação para ele ser implantado. Então, é importante a gente colher essas informações. É a mesma coisa como a gente... um exemplo assim, que eu uso muito é o seguinte: quando você vai fazer uma alteração na sua casa, num piso, você não sabe ainda o que você vai fazer, então você tem etapas. Primeiro, eu vou saber quanto está um piso frio, vou botar um rodapé. Então, tudo isso você tem que fazer nessas partes iniciais. Quando você chegar aqui para comprar, para contratar o cara, você já tem que estar com tudo isso já organizado, de forma que o seu projeto, a partir daí, vai ser implantado e vai ser realizado dentro do que você previu e dentro do preço que você imaginou. Então, essa metodologia, ela precisa de um tempo para amadurecer, em termos de informação. Então, aqui você entra com um projeto na carteira, é aquele lá verdinho que já foi escolhido, já entrou. Aí, aqui você vai estudar, você vai ver a parte técnica do projeto. Eu quero ver a solução técnica melhor para retirar aquele óleo do meu projeto, no caso, na parte de produção. Eu vou usar que tipo de plataforma? Então, tudo isso é discutido na fase 2 do projeto. Na fase 3, eu vou aprofundar essa minha escolha. Então, se eu escolhi uma plataforma, um FPSO, que é tipo um navio, eu vou ter que trabalhar a fase 3 em cima já desse navio. Eu não posso voltar e de escolher, eu quero uma plataforma agora flutuante, ou autoelevável, ou outro tipo de plataforma. Porque eu estou perdendo dinheiro, né? E tempo, porque eu já cheguei na conclusão que teria que ser aquele estilo, aquele tipo de técnico que eu escolhi. Então, é importante essa etapa, porque justamente você vai ganhando confiança no seu projeto e vai diminuindo os seus riscos. Isso é importantíssimo. Tá? Então, quando a gente aprova o projeto aqui, né, a gente viu que o projeto está realmente legal para execução. E aqui, depois, temos também incluir um encerramento do projeto, ou seja, o projeto entra em produção, a unidade começa a operar, e aí nós temos o encerramento do projeto com o fechamento dos contratos, etc. Bom, e essa governança da nossa sistemática, ela diz o seguinte, que as áreas não estão sozinhas nisso. As áreas, elas trabalham todas essas fases de planejamento, mas ela tem apoio da parte interna dela, tá? Local, que são os grupos de revisão, peer reviews, que eles chamam, os pareceres das áreas corporativas, ou seja, meu projeto é de uma área, mas ele vai ter parecer sempre da parte de SMS, que é a parte de licenciamento,
vai ter parecer da parte jurídica, dependendo do projeto, vai ter parecer das áreas econômico, né, da financeiro, tributário, em várias áreas. Então, você tem um projeto consistente e maduro para seguir para os portões de aprovação. E, dependendo do nível desse projeto, ele pode ser aprovado pela diretoria normal da área ou pela diretoria executiva. Tá? Então, nós temos essa governança sendo seguida. Bom, então, passagem de fases, você tem lá os requisitos, né? Termo de referência do projeto, tem que ter um cronograma, e para cada fase você tem esses requisitos, todos na documentação. Por cada fase você tem a aprovação se você cumprir aqueles requisitos. E, além disso, também, nós temos aí a parte de condições. Bom, além de eu cumprir todos os requisitos, eu tenho que ver se tudo que eu tenho no projeto eu posso comparar com indicadores, métricas internas e externas. Porque, hoje em dia, um projeto, além dele estar valendo muito, ele tem que render, tem que ter um VPL positivo, bem legal, ele também tem que ter esse tipo, porque a gente é questionado em função de auditorias, por que saiu esse preço, por quê. Então, nós temos que ter base para fundamentar as nossas decisões e também mostrar como foi feito esse projeto. Bom, essa parte referente ao acompanhamento do projeto, nós temos acompanhamentos corporativos do PMO. Cada área acompanha seu projeto no dia a dia. Mas o PMO, ele compara, ele vê os projetos principais, mais estratégicos, e ele trabalha esse acompanhamento mensal. Quando o projeto está começando a entrar na carteira, ele vai acompanhando se aquele projeto vai continuar, porque a gente tem que dar essa visão de portfólio, e também o semestral, ou seja, o projeto, ele é analisado depois que ele entra em operação também, para ver o que nós vamos tirar dali, quais são as lições aprendidas por ter acontecido, ou um afastamento do preço, ou por que esse projeto foi enviado num prazo custou mais. Então, nós temos que ter essas respostas através desses estudos que nós fazemos, que são estudos a partir da implantação do projeto até 2 anos em operação. Então, são 2 relatórios que a gente manda, um mensal e um semestral, acompanhando todos os projetos que a gente acha importante em termos assim, de estratégia e também de valor para a empresa. Bom, o que a gente acha importante, é justamente o que eu estou falando, como é que a gente vai passar isso para essa experiência dos projetos a nível de empresa. Então, nós passamos essa experiência, porque, como o Kesner, o Harold Kesner, que trabalha com essa parte de benchmarking de projetos e também nessa parte referente a lições aprendidas em projeto, como disseminar, ele acha que isso aí é um valor importantíssimo, porque tem uma propriedade intelectual. Porque o projeto foi realizado pela sua empresa, dentro de um contexto da empresa e também com os processos internos. Então, ele acha importante isso, você disseminar para a empresa como isso é feito e o valor que você consegue para evitar o quê? Evitar repetições de erros, né? Então, para a gente, as lições aprendidas, ela serve disso. Melhorias para você fazer como é que se diz, um feedback de tudo que você está fazendo de importante e repetir os acertos que você conseguiu e evitar aqueles erros que você fez nos outros projetos, para você não repetir mais esse erro. Então, a gente tem, dentro dos requisitos da sistemática, a cada vez que você entra numa fase, você consultar projetos semelhantes e, ao final daquela fase, você registrar essas lições. Tá? Que pode ser uma lição, pode ser uma boa prática que você tenha feito. O novo contexto dos projetos. Hoje em dia, a empresa ela não pode ser apenas, você não pode pensar apenas na parte econômica. Você vê que tem muitos projetos, e nós temos experiência e bagagem suficiente para dizer isso para você,
que você não, se você olhar só a parte financeira, o projeto não vai para frente. Então, você tem que estar uma base bem forte em 3 pilares, tanto o sócio, o ambiental, né, e o econômico. Então, aí a gente mostra esse desenho por isso. Porque o alcance da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, é a partir do quê? Da sustentabilidade do seu negócio. Então, a gente tem que ter, né, tem que equilibrar essa nossa base, né, para poder a gente prosseguir. Não adianta a gente também cair, vamos só para o social ou só para o mental, se a gente não tem a parte financeira suportada, né, a econômica, a gente não consegue seguir adiante. A nossa empresa não consegue seguir adiante. Então, a Petrobras, ela colocou na missão dela mesmo, hoje, né, está dizendo assim, eu quero ser uma empresa responsável, eu trabalho assim, de forma em que meu produto ele seja visto por todos e a nossa marca seja respeitada. Então, é a nossa ética, assim, entendeu? Nós precisamos disso para poder ter sustentabilidade. E, dentro dos projetos, como é que eu vou inserir essa parte de sustentabilidade nos meus projetos? É dentro do contexto do projeto. O projeto não é realizado isoladamente do mundo ou da minha empresa para as outras. Ele tem um contexto em volta dele. Então, é interessante a gente notar que, dentro desse contexto do projeto em si, existe esse ambiente de negócio, que é o que eu vou trabalhar, e também tem uma cultura local. E isso tudo aqui está inserido dentro de um contexto global. Bom, então, o que a gente chama de disciplina do negócio seria a nossa parte técnica. Nós temos core, né? Nós temos expertise nessa parte. A parte referente à disciplina de gestão de projeto é essa que nós estamos querendo implantar, que vocês estão fazendo aí esse trabalho bonito de implantação. E a parte referente às disciplinas estratégicas, elas estão na carteira do projeto, que é uma coisa nossa, que nós escolhemos, e no relacionamento que a gente conseguir. E esse relacionamento, ele é importante porque o meu projeto, ele só vai sair se realmente esse relacionamento, houver esse relacionamento dessas partes interessadas. É como se a gente tivesse assim, vamos alinhar as nossas perspectivas. Olha só, puxa, você vê um barco, opa, já estou aqui, tem um pão, vou um barco chegando. E o outro está achando que, puxa, olha só, a minha salvação, todo mundo é a salvação um do outro. Quer dizer, existem essas perspectivas que têm que ser alinhadas. Então, quais são... É importante a gente entender esse contexto para a gente identificar quais são essas pessoas ou grupos que podem interferir no meu projeto. E aí, em cima disso, eu fazer um tratamento, né? Identificar quem é e também a importância delas. Pô, se for uma pessoa ou um órgão que eu falo assim, gente, pode impedir o meu projeto de prosseguir. Então, eu tenho que dar um relacionamento, eu tenho que fazer um relacionamento, eu tenho que dar uma comunicação, estar sempre falando do projeto, mostrar esse projeto, o que vai trazer de benefício, e incluir essa pessoa ou esse órgão dentro de um contexto para poder a gente conseguir liberar o nosso projeto e seguir o nosso projeto. A Petrobras identificou 13 públicos de interesse e está fazendo um trabalho separadamente para cada um desses grupos, com esse objetivo, tá? De ter uma voz máxima e auxiliar ao gerente do projeto, que está lá na ponta e que tem que fazer o seu relacionamento. Então, a gerência total, né, em cima disso, dessa parte de comunicação e na parte de relacionamento com esses públicos que nós identificamos. Bom, aí nós temos um contexto. O gerente do projeto, ele tem que ficar livre para pensar o projeto dele. Mas, coitado, a gente pensa assim, gente, nós somos gerentes de projeto, nós vivemos nos projetos. E nós estamos sempre dentro de um monte de variáveis. Eu tenho que pensar que o meu projeto tem que se render, eu tenho que pensar que esse projeto não pode afetar um rio, não pode afetar um local, aquele duto que eu estou passando ali
tem famílias morando ali perto, eu tenho que ficar pensando. O meio ambiente, as florestas. Gente, olha só, está aqui perto de uma floresta, nós temos um projeto em Urucu, no meio, numa clareira no meio da floresta. Bom, como é que a gente trabalha isso? Hoje é aquele alinhamento das perspectivas. Já estão os dois lá na ilha e pensando, nós, primeiro ano foi isso, segundo ano foi... E agora? Vamos fazer um plano, um campo de golfe aqui? Que a gente não tem esperança. Quer dizer, então, esse alinhamento é necessário para a gente ver aonde que a gente vai, o que a gente quer chegar com isso. E a gente chega nesse mapa que a gente chama de maturidade. Que mapa é esse? Quais projetos que a gente vai fazer, que a gente vai ter que escolher? Então, é importante saber o seguinte, toda empresa queria que os projetos dela estivessem nesse campo aqui, ó. Bom para a sociedade, bom para a empresa. Esses são os projetos mais fáceis de você conseguir fazer, porque aqui todos os stakeholders estão a favor. Que beleza. Só que nem sempre você tem isso. Aqui você tem projetos que, de repente, para a empresa são maravilhosos, mas nem sempre para a sociedade. Você tem que balançar, contrabalançar esses projetos. Aqui é um campo de investimento que você vai ter que estar e vai ter que ter um controle muito grande desse projeto. Todo o nosso projeto lá em Urucu, ele tem um controle maior que em todos os outros pontos, porque nada, não pode ter um pingo de óleo em lugar nenhum, entendeu? Então, é uma área assim, que você tem que pisar em ovos, por conta desse mesmo contexto. Aqui, nesse campo social, também, a sociedade, nós teríamos... Poxa, só que a empresa não é uma ONG, né? A empresa ela tem que trabalhar, tem que fazer o seu projeto social, mas tem que seguir com aquela parte que a gente chama financiabilidade e econômica. Senão, ela não tem sustentabilidade. É um dos pilares, certo? Bom, e essa parte agenda, que a gente chama agenda invisível, são os projetos que ainda não apareceram nem para a sociedade e para a empresa ainda não sabem, não têm consciência daqueles projetos. São os projetos de inovação. E que nenhuma empresa que não tenha projeto de inovação não consegue seguir adiante. Então, essa área aí é uma área também muito importante. Então, nós temos que ter todos esses tipos de projetos equilibrados. Tá? Equilibrados dentro de um portfólio execuível e que você consiga, dentro do seu relacionamento com as partes interessadas, criar essas influências. Tanto é a agenda social sempre é necessária para a gente poder criar essa marca e essa confiança. E também a gente tem que ter esses projetos da agenda invisível também, para poder a gente seguir adiante e ter aquela visão de inovação, de melhorias, que a gente para poder seguir sempre na melhor forma. Então, com isso, dentro da nossa estratégia, a gente tem esse retorno desse feedback dos stakeholders importante para concluir que todo o nosso sistema linkado, políticas, diretrizes, sistema de gestão e essa comunicação que a gente acha muito importante hoje para a realização dos projetos. Bom, pessoal, eu espero que o que eu tenha contado para vocês, da minha companhia, esteja assim, seja legal para vocês contribuir de alguma forma. E queria dizer também o seguinte, que nós temos aí uns minutinhos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu poderia responder. Não sei o tempo aí que nós temos. Se teria uma pergunta. A gente está com a agenda apertadinha. Então, se a gente puder deixar para o fim. Tudo bem. Queria agradecer a você, Lúcia, né, pela sua vinda, pela sua participação, pela sua contribuição aqui para o nosso entendimento desse negócio.